Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6 e no versículo de número 8. É um texto conhecidíssimo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou fazer 5 perguntas e liberar uma palavra profética. E terminou a mensagem. A mensagem que eu quero trazer para você, já vou profetizando aqui, tá? Deus quer usar você. Eu não vou ficar mandando você falar toda hora para lá e para cá, mas pelo menos uma vez. Uma vez, porque isso aqui é uma verdade. Não é apenas um tiro no escuro. Eu queria que você dissesse aí pelo menos para 2 pessoas. Não precisa falar para 10, não, para 2. Deus quer usar você. Vamos lá. Fale aí para 2 pessoas, fale. Deus quer usar você, então eu tenho 5 perguntas, repetindo, e uma palavra profética que eu já fiz aqui. Eu sou profeta dessa nação e sou profeta mais ainda para a igreja que eu sou pastor. E eu vou profetizar aqui no final para vários grupos aqui. Mas vamos lá as perguntas. Primeira pergunta. Quem Deus quer usar? Isso aqui é a primeira pergunta. Eu declarei que Deus quer usar você, é o tema da minha palavra. Então, mas quem Deus quer usar? Então, eu quero conjecturar com você. Número 1, baseado aqui no que nós lemos acerca do profeta Isaías, Deus quer usar quem tem uma experiência pessoal com Ele. Você veja que depois que Isaías viu a glória do Senhor, depois que ele reconhece o seu estado de pecado, e depois que ele é tocado e retirado da iniquidade, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, depois de uma experiência que mudou a vida dele. Você lembra que o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, depois de uma experiência a caminho de Damasco, ele tem uma mudança radical de vida ao ter uma experiência com Cristo, sobrenatural, e a partir dali a vida dele é mudada, ele se torna, quase que a metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, número 1, Deus quer usar quem tem uma experiência pessoal com Ele. Número 2, quem é que Deus quer usar? Quem está disposto a ouvir a sua voz? Porque Deus pode falar alguma coisa com você, acerca daquilo que Ele quer fazer através de você, mas se você não estiver disposto a ouvir a voz de Deus, como é que Ele vai te usar? Isaías estava atento ao que o Senhor estava falando. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Terceiro lugar, quem é que Deus quer usar? O óbvio, quem quer? Eu não vejo Deus obrigar ninguém. Outra, o sujeito aqui é indeterminado do texto. A quem enviarei? Não foi chamada direta para Isaías. E quem há de ir por nós? O sujeito é indeterminado. É Isaías que se apresenta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero. Eu não vejo Deus obrigar ninguém a fazer a sua obra. Ele até convida, ele até chama. Diz lá Hebreus 11:8 que Deus chama Abraão e pela fé Abraão obedece. Deus chamou, mas quem decidiu foi Abraão. Quando você vê Jesus chamando os primeiros discípulos em Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22, ele vai chamar
Pedro e André, que estavam lançando as redes no mar e deixando logo as redes seguir a Jesus. Mais adiante, encontra com 2 irmãos, Tiago e João. Estavam consertando as redes. E Jesus os chama. E imediatamente deixaram o barco e o pai e seguiram a Jesus. Chamar é com Deus. Decidir é com você. Então Deus usa quem quer. Deus não obriga ninguém. Agora, quem é que Deus usa? Deus usa, minha gente, isso aqui é uma verdade. Quem está disposto a obedecer à sua vontade? Isso vale para Isaías, isso vale para Abraão, isso valeu também para os apóstolos. A verdade é isso aqui. Se você quer fazer alguma coisa, você toma atitudes. Se você não quer fazer, você arruma uma desculpa. Deus pode chamar você, revelar você, de maneira pessoal, de maneira sobrenatural, através da palavra, o Espírito de Deus falando a seu espírito. Mas quem tem que decidir é você. Quem tem que decidir a obedecer aquilo que Deus quer fazer através de você, é você e mais ninguém. Então, meu amado, meu querido, existe uma outra coisa. Quem é que Deus quer usar? Aí tem um ato da soberania da sua vontade. Também Deus usa quem Ele quer. Isso passa por ato de soberania. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz que o Espírito distribui os dons, que é a manifestação do poder de Cristo através da vida de pessoas, como Ele quis. Em 1 Coríntios 12, 18, Ele coloca os membros no corpo como Ele quer. Em Efésios 4, 11, diz que Ele deu à igreja, quem dá é Ele, pastores, evangelistas, profetas, mestres. Ele é que dá, apóstolos, Ele é que dá. Então, quem Deus quer usar também passa por um ato da soberania dele. A segunda pergunta que eu quero fazer aqui: para que Deus quer te usar? Para que Deus quer te usar? Queridinho, Deus quer te usar para você frutificar. Olha Isaías. Isaías vai falar sobre condenação, Isaías vai falar sobre consolação, sobre salvação. O maior profeta messiânico da Bíblia. Como esse homem frutificou e frutifica até hoje, que eu estou pregando acerca dele. E o que é frutificar? Quando João 15, 16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao Pai, Ele vos conceda. Vou lembrar você o que eu já preguei aqui em dezembro. O que é frutificar? É tudo aquilo que você faz e produz e engrandece o reino de Deus. É tudo aquilo que você faz e produz e abençoa outras pessoas. É tudo aquilo que você faz e produz e Deus é glorificado. É tudo aquilo que você faz e produz e abençoa a sua própria vida. E é a marca de um verdadeiro cristão. João 15,8 diz: e nisto, Pai, é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. A marca do discípulo de Cristo é frutificar. E eu defini aqui. E uma outra coisa interessante, na vida cristã, o Senhor não aceita discípulo infrutífero e nem quem produz maus frutos. Na vida cristã, ou você produz bons frutos, ou então, desculpa a expressão, já era. Quando Jesus fala em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 17, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má bons frutos. E toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo, porque pelos seus frutos conhecereis. Então, na vida cristã, Deus chamou a mim e a você para produzir bons frutos. Fazer coisas
que glorifiquem a Deus, que abençoem pessoas, que engrandece o reino, que abençoe você e que é um testemunho verdadeiro de que você é um cristão. Para que Deus quer te usar, é importante eu ressaltar, é porque Deus também tem áreas específicas que Ele usa pessoas. E usa de maneira peculiar, em áreas específicas. Ele não usa todo mundo da mesma maneira. Ele não usa. Ele não usa todo mundo no mesmo propósito. Eu de vez em quando fico vendo nas minhas redes sociais, aí algum irmão, até não é maldade, na simplicidade, aí diz, tinha que ter uns 10 Silas Malafaia no Brasil. Eu falei, só se fosse para arrebentar com tudo, quando eu leio. Não pode ter. Ou então, eu vejo pastores que se calam, é porque Deus não levantou eles com uma voz profética. E não são covardes nem medrosos, homens de Deus. Estava ouvindo agora, não vou dar nome, um grande homem de Deus. Não é da Assembleia de Deus, mas de uma experiência profunda no reino. Um ensinador, um cara com uma vida limpa. Um homem de Deus. Ele estava dizendo, eu não fui chamado para o confronto. Se eu for para o confronto, eu morro. Porque eu não fui chamado para o confronto. E você tem que entender isso. Não é porque quem está no confronto é melhor do que quem não está. Deus não usou os seus servos da mesma maneira. Usou Abraão de um jeito, usou Davi de outro, usou Elias de outro. Para cada momento, para cada era, para cada estação, para cada situação, Deus usa pessoas. Mas todas elas com o objetivo que você frutifique. A terceira pergunta, são 5. Aonde Deus quer te usar? Aonde Deus quer te usar? Em Marcos 16, 15 e 16, diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Em Atos 1,8 diz, e recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Opa! Aqui está a dica, onde é que Deus quer te usar. Primeiro, vamos lá, Jerusalém. Jerusalém fala da cidade, do bairro, da rua, da tua família, do teu trabalho, do lugar que você vive. Aqui está a primeira instância da obra missionária de cada um de nós. Está aqui o primeiro nível. O camarada quer ir pregar na África e nunca pregou no seu bairro? O cara quer ser missionário na Ásia, mas ninguém na rua dele sabe que ele é crente. Eu queria entender esse negócio. Então, o primeiro campo missionário nosso é o lugar que estamos, o lugar que vivemos, o lugar que interagimos socialmente. O segundo lugar, a Judeia, está falando da nação. Qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar de Portugal, qualquer lugar dos Estados Unidos, onde você está. Samaria está falando de outros povos, de outras raças, de outras etnias, mas está falando uma coisa também interessante que você pode aplicar. Gente que você não gosta. a briga, não é, de samaritano com judeu. Então, você foi feito para pregar o evangelho até para quem você não gosta. Até para quem... Confins da terra, lugares difíceis e extremos do planeta, onde tem uma pessoa, para você ver o nível da importância que Deus dá a uma pessoa. Lembrando a você que as maiores mensagens de Cristo foram pregadas para uma só pessoa. E como diz Marcos, ide por todo o mundo. O campo missionário, o planeta Terra. Onde tem gente. Esse é o lugar. A quarta pergunta é, o que Deus faz para te usar? Aqui é a parte divina. Bem, Deus quer me usar. E aí, pastor, como é que é a história? Então, o que é que Deus faz para te usar? Existem duas coisas principais. Em Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus enviou os seus discípulos e deu-lhes poder sobre espíritos imundos para os expulsarem, sobre as enfermidades e todo o mal.
Em Lucas, capítulo 10, no versículo 1, o Senhor enviou 70 discípulos de 2 em 2 para irem nas cidades e aldeias pregarem o evangelho. E a partir do versículo 17, eles voltaram dizendo: Senhor, cheio de alegrias, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E o Senhor vai dizer: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Atos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, o que Deus faz para te usar? Ele te dá poder, autoridade. Você não vai para a cova dos leões sozinho. Você não vai pregar o evangelho sem autoridade. Você pode abrir a sua boca. Eu declaro que você tem poder. Há um revestimento de autoridade espiritual em quem prega o evangelho. Nós estamos enganados no movimento pentecostal, pensando que ser batizado com o Espírito Santo é para ficar rodopiando na igreja falando língua estranha. Qual é a função principal do batismo com o Espírito Santo? Está em Atos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Autoridade para testemunhar. Você não precisa ter medo da cara de ninguém. Você não precisa ter medo de valente, nem de forte, nem de quem te ameaça. Você está pregando, há um poder sobrenatural na sua vida. Deus não vai deixar você ir sem as armas espirituais necessárias para você realizar a obra de Deus. E a segunda coisa, além dele mandar você revestido de uma autoridade, Jesus declarou em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você jamais estará sozinho naquilo que Deus quer usar você. Ele sempre vai estar com você. E presença do Senhor significa proteção. Presença do Senhor significa provisão. Presença do Senhor significa cuidado. Ei, querido, olha que coisa fabulosa. Você tem duas coisas: poder e presença. Você tem o poder de Deus na sua vida e a presença de Deus. O que é mais poderoso? O que é mais poderoso? Não precisa ter medo de demônio. Não precisa ter medo de manifestação de demônio. Não precisa ter medo de nada disso. Sabe por quê? Porque você está revestido de poder e de presença. Aleluia! É isso que Deus faz para te usar, meu amado. E a quinta e última pergunta. Quando é que Deus quer te usar? Vou até beber um pouquinho d'água. Quando é que Deus quer te usar? 2 Timóteo 4:2, o apóstolo Paulo diz: pregue a tempo e fora de tempo. Sabe quando é que Deus quer te usar? Agora! Eclesiastes 3:1 diz que é tempo para todo propósito. No propósito da pregação, sabe quando Deus quer te usar? Agora! Deus quer te usar agora! Não é amanhã não, é agora! João capítulo 4, versículo 35. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Levantai os vossos olhos e vedes que os campos já estão prontos para a colheita. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando o seguinte: quando você está olhando para o seu próprio mundo, sua casa, sua família, sua igreja, suas necessidades, você perde a dimensão de tempo e você também perde a dimensão da necessidade. Ele diz: olha, levante os vossos olhos. Veja além da tua situação, além do teu momento, além do estado que você está, além da igreja que você é. Levante os vossos olhos. Porque você, quando fica olhando para o seu umbigo, você tem uma visão limitada das questões e das coisas. Quando você levanta os teus olhos, você tem uma dimensão correta de tempo e de necessidade.
Vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses? Eu estou dizendo que é agora. Não faltam 4 meses, é agora. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O início da passagem diz, e conhecendo o tempo. Irmãos, a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Conheço o tempo. Eu vou citar 3 passagens para você. Mateus 24, 37. Assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha onde Jesus foi. Isso é para você entender que desde que o homem caiu, o que muda é a tecnologia. Mas o ser humano é a mesma coisa. Pecador, desobediente. Assim como nos dias de Noé, extrema corrupção. O que nós estamos vendo hoje, gente? Corrupção moral. Corrupção governamental. Corrupção de tudo que é lado. Olha o que nós estamos vendo hoje. Isso é um sinal do tempo que Jesus vem. 2 Timóteo capítulo 3 diz que nos últimos dias nós vamos ter tempos trabalhosos. E a primeira coisa que fala, homens amantes de si mesmo. Quando o amor de Deus é substituído pelo amor próprio, o desastre está perto. Aí vai avarentos, presunçosos, sem afeto natural. Sabe o que significa? O ser humano ser tratado como qualquer coisa. Olha o aborto. O que é o aborto, gente? É a coisificação do ser. Aquele ser que está no útero da mulher é um ser independente. Isso é uma das coisas mais lindas da ciência, que destrói todo o argumento que o pequeno bebê no útero de uma mulher é prolongamento do corpo dela. O pequeno bebê no útero da mulher não é como o cabelo e a unha que você corta. É um ser independente, e com outro detalhe. Além de ser um ser independente, a mulher na gestação é o agente passivo. É o bebê que torna o útero da mulher habitável. É o bebê que, se não tivesse protegido por aquela cápsula, era expulso como corpo estranho. Ele está apenas em simbiose com a mãe por nutrientes até esperar a hora certa de sair. A prova que um pequeno bebê no útero de uma mulher não é prolongamento do corpo dela é que o óvulo fecundado de um casal negro colocado no útero de uma mulher branca nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco colocado no útero de uma mulher negra nasce um branco. Como é que é prolongamento do corpo da mulher? E olha o que estão falando. Se defende aborto na maior cara de pau. É a coisificação da vida. O que é a vida humana? Se dá mais proteção à aranha, barata, capim, passarinho, baleia, do que ao ser humano. Sem afeto natural. Como que aquele pequeno ser não fosse um semelhante a nós. É o que nós estamos vivendo, gente. Marca dos últimos dias. Matar, irmão. Qual é a mãe? Pergunta a qualquer advogado. Qual é a mãe de todos os direitos? Qual é a mãe? O direito à vida. Por isso que a penalidade para quem tira a vida é maior do que a penalidade de corrupção. Por isso que quem tira a vida tem uma penalidade maior do que quem dá um soco na cara do outro e não mata. Porque o direito à vida é a mãe de todos os direitos. Derrubou o direito à vida, todos os outros direitos vão por ralo. Olha o que nós estamos vendo hoje na justiça do nosso país. Você acha que isso é causa de quê? Inocente preso, corrupto solto. Agora, eu já sei disso há muito tempo. Foi até viralizado aqui no Rio de Janeiro, que o governador abriu a boca. Um camarada é preso com 30 quilos de cocaína.
Aí vai para uma tal de audiência de custódia, uma bandidagem, uma safadeza inventada pelo Conselho Nacional de Justiça, de 2015 para cá. Aí o cara vai diante de uma audiência de custódia, chega diante do juiz, o juiz liberou o cara. Uma semana depois, esse mesmo cara aqui no Rio de Janeiro, isso é agora, fatos de agora. Uma semana depois, o cara é preso com um monte de fuzil. Vai para a audiência de custódia e é liberado de novo. E quem está na linha de fogo? Eu fiz um vídeo, querem desmoralizar a polícia. No início do ano, quem está na linha de fogo? O policial. Bota a cara, se arrisca, prende o vagabundo, aí chega na audiência de custódia. Eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim. O camarada, com 3 presos algemados, o juiz, eles já comeram? Eles já beberam água? Eles estão algemados? Aí o cara lá disse assim, excelência, eu estou com 3 aqui, tem que estar algemado. Não, eu não faço audiência se estiver algemado. Vai para o inferno, miserável. Vai ver se eu estou na esquina? Que justiça é essa, minha gente? É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos presenciando na nossa nação. Sabe? Não há afeto. Isso é prova dos últimos dias. Mais um texto para você, que está em 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Eu já ensinei aqui, vou repetir. Espíritos enganadores, similidade com o evangelho. Parece que é crente, parece que é pastor, mas é diabo. Espíritos enganadores, parece. Similidade, lembrando a você, que 2 Coríntios 11:14 diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Coisas dos últimos tempos, e doutrinas de demônios, teologia deturpada. Igreja não tem valor, você não precisa estar na igreja, você não precisa de pastor. Aí um cara aí, que pregou isso aí, e que eu consegui, com a graça de Deus, derrubar ele, que ia ser eleito prefeito em São Paulo. Vai ver o que é que ele prega. Vai ver o que é que ele ensina. E olha que eu tomei paulada de tudo que foi lado. E gente saiu da ADVEC porque eu fui contra o cara. Você sabia disso, irmão? Você sabia que teve membros da ADVEC que saíram? Porque eu fiz um questionamento duro, porque eu sei quem é o caráter desse cidadão, e vai ser candidato em 2026 de novo. E vai ter um monte de crente que não tem discernimento espiritual nenhum para apoiar um cafajeste desse. Está aí, meu irmão. Tem mais de 2 milhões no quartel-general do reino. Coisa linda, nome bonito, né? Você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta, você não precisa de pastor. Claro, compre meus cursos. Compre meus livros. É muito interessante. E um monte de gente atrás. O que está acontecendo? Sinais dos últimos dias. Você tem que conhecer o tempo, queridão, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. E eu quero afirmar, Deus quer usar você nesse último tempo, nessa última hora. É você o instrumento de Deus para frutificar nessa terra. E eu vou terminar a minha palavra. Eu já fiz aqui, vou fazer de novo, vou fazer outras tantas na frente. Eu, como seu pastor, como profeta dessa casa, eu quero profetizar para grupos aqui. Primeiro de pé, pastores, pastoras e obreiros. Pode ficar de pé. Que pode ficar. Olha aí. Põe a sua mãozinha aberta, por favor. Quando eu terminar, fica na sua vontade. Diga aí, se você quiser. Eu tomo posse, eu recebo, é para mim. Fala aí como você desejar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Em primeiro lugar, eu declaro que você vai frutificar. Eu declaro que Deus vai te usar, ainda em áreas que não te usou. Eu declaro que Deus vai revelar coisas a você que ainda não revelou. Eu declaro que Deus vai usar você para cuidar do povo de Deus, para abençoar a igreja de Cristo,
para ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Eu declaro uma unção nova de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Homens, de pé. Eu disse que vai ter gente que vai levantar umas 3 ou 4 vezes. Estende a sua mão. Põe a sua mão aí para frente. Eu quero declarar para você. Em primeiro lugar, eu declaro que você vai frutificar. Você vai frutificar na tua casa. Você vai frutificar no seu trabalho. Eu declaro que Deus tem portas para abrir para você. Eu declaro que a bênção de Deus vai repousar sobre a tua casa. Eu declaro que você vai ser bênção para a tua esposa e para os teus filhos. Eu declaro que você é um homem de valor, protetor da tua casa, provedor da sua casa, acima de qualquer outro. Eu declaro que Deus vai te usar para ganhar muitos colegas e muitos amigos da tua rua, do teu relacionamento, do teu trabalho. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Jovens e adolescentes, pode ficar de pé. Eu quero jovens e adolescentes. De pé, de pé. Olha que massa linda. Por favor, tem limite de idade, mas jovens e adolescentes. De pé. Isso. Abre a sua mãozinha aí, queridão. Queridinha. Abre a sua mão. Declaro que vocês vão frutificar. Declaro que você vai fazer diferença na sua geração. Eu vejo aqui médicos, eu vejo professores, eu vejo advogados, eu vejo militares, eu vejo dentistas, eu vejo gente aqui, membro do executivo, do legislativo, do judiciário, eu vejo aqui pastores, eu vejo pastoras, eu vejo aqui evangelistas, eu vejo aqui missionários, eu vejo aqui gente que vai se casar, vai criar uma família, vai ser bênção. Eu declaro que você não vai se corromper nessa geração, mas Deus vai te usar poderosamente para você frutificar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mulheres, eu declaro que você vai frutificar. Eu declaro que você vai ser alegre mãe de filhos. Eu declaro que o Senhor cura a tua esterilidade. Eu declaro que você vai ser uma mulher sábia, que vai edificar a sua casa. Eu declaro que você vai ser exemplo para outras mulheres. Eu declaro que você vai ser usada poderosamente em áreas que você nem imagina, que você nem sabe, e que Deus vai te revelar e vai te direcionar. Eu declaro que você é uma mulher especial, uma mulher diferenciada, como diz a Bíblia, que excede as joias preciosas. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, os teus sonhos e projetos, em nome de Jesus. Amém. Você que é mãe e pai de crianças e adolescentes, de pé. De crianças e juniores, adolescentes eu já falei. Você tem filhos crianças, você tem filhos juniores, porque eu já abençoei adolescentes e jovens. Então põe a sua mão para frente. Eu declaro que seus filhos vão frutificar. Eu declaro que na tua geração não vai ter homossexuais. A tua geração não vai ter corruptos. A tua geração não vai ter devassos. A tua geração vai ser de homens e mulheres de Deus. Eu declaro que seus filhos serão produtivos. Eu declaro que seus filhos vão marcar a geração. Eu declaro que seus filhos vão fazer a diferença. Eu declaro que você vai entrar no céu com a tua família. Você não vai perder ninguém para o diabo. Eu declaro saúde na tua casa,
saúde na tua família. Tem algum filho doente, alguma filha doente, eu repreendo a enfermidade e eu declaro saúde para essa criança. Eu declaro a bênção de Deus sobre teus filhos. Satanás não tem poder sobre eles, mas a proteção está sobre a vida deles. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Para terminar, a igreja de pé. Eu declaro que essa igreja vai frutificar. Eu declaro que Deus vai operar milagres nessa igreja. Eu declaro que aqui o Senhor vai responder a muitas orações. Eu declaro que aqui a sua família, onde tem a igreja, onde está a igreja, a sua família vai entrar pelas portas e você vai ver a sua família se converter. Eu declaro que essa igreja vai fazer a diferença no Brasil e no mundo. Eu declaro que essa é uma igreja compromissada com a palavra, e vocês não vão se perder por espírito de engano, nem de mentira, mas a verdade de Deus vai estar aqui nessa igreja. Eu declaro uma igreja preparada para o arrebatamento. Eu declaro que Deus vai usar cada um aqui de maneira especial e diferenciada. Igreja do Senhor Jesus, Deus quer usar cada um de vocês. Se coloque na posição, frutifique, e vocês vão ver colheitas na vida espiritual, na vida material e na vida emocional. Eu declaro a bênção de Deus sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Eu declaro que há um movimento no mundo espiritual. Quando a igreja está em concordância, quando a palavra de Deus tem a supremacia e a primazia, há um movimento no mundo espiritual. Demônios estão batendo em retirada, vitórias estão sendo concedidas, portas estão sendo abertas. Deus está movendo o coração de juízes, Deus está curando enfermidades aqui, Deus está abençoando gente. Vem milagre, vem bênção, vem resposta, vem poder de Deus para a sua vida. Você pode abrir a sua boca e exaltar o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Eu vou encerrar. A primeira palavra que eu pedi para você dizer para alguém: Deus quer usar você. Agora você vai mudar. Você vai afirmar categoricamente para pelo menos 2 pessoas: Deus vai usar você.